Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda a face renovai. E da terra toda a face renovai. Caros irmãos em Cristo Jesus, a solenidade de Pentecostes que nós, cristãos, celebramos tem, com a vinda do Senhor, um novo sentido. Como sabemos, a solenidade de Pentecostes já existia entre nossos irmãos hebreus, 50 dias após a festa da Páscoa. É isso que significa a palavra Pentecostes. No entanto, recebe um novo sentido e, como em Cristo tudo se renova, um novo e definitivo sentido. É a vinda do Divino Espírito Santo por sobre os apóstolos reunidos, cumprindo a vontade do Senhor, a vontade e a ordem do Senhor, que após ressuscitar, a primeira ordem que deu, mesmo às mulheres, foi que eles se reunissem em Jerusalém, primeiramente para recebê-lo, e o recebem. É isto que nós ouvimos no Santo Evangelho, como nos narra São João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, o domingo, estando fechadas as portas por medo dos judeus, este é o domingo após a ressurreição, ou o domingo da ressurreição, no qual os discípulos ainda estão escondidos de medo, não têm vigor, não têm ânimo, não têm força para afrontar os perigos. E eles aí se encontram escondidos, trancafiados de medo, de também eles terem que subir a cruz. E então o Senhor se lhes aparece, põe-se entre eles e os saúda, como tantas vezes o saudou. A paz esteja convosco. Mais uma vez o Senhor diz: a paz esteja convosco, porque eles ainda não haviam se recuperado desta pessoa viva que vem entre eles, embora já haviam desanimado e desacreditado, e já não esperavam nem ressurreição nem nada. E então o Senhor, a primeira coisa que faz é dar-lhes o ânimo, a coragem, o temor, dar-lhes a abertura do entendimento, dar-lhes a fortaleza para que possam pregar o Evangelho. O Senhor dá-lhes também o afervoramento da piedade, lhes dá uma ciência perfeita, um entendimento perfeito, lhes dá o dom do conselho. Tudo isso o Senhor derrama neste momento, quando sopra sobre eles e lhes dá o Espírito Santo, aos apóstolos seus, aos discípulos seus. Ele sopra e lhes dá o Espírito Santo com esta ordem: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Aqui nós temos que fazer a estrita conexão que há com este ministério do perdão dos pecados e a, digamos, abertura das atividades da igreja. Esta pequena igreja do Senhor, seus discípulos, que se tornarão apóstolos, a Mãe de Deus e as santas mulheres, estão certamente reunidos, alguns, poucos, como a Mãe de Deus, na espera da ressurreição de seu Filho. Os demais, encalacrados e escondidos de medo de também ter que passar pela cruz, muitos desanimados porque viram o Senhor morrer na cruz. Algumas das santas mulheres também rogando
ao saber da mensagem que Maria Madalena diz ter recebido do próprio Senhor, de que Ele estava ressuscitado. E estão neste ambiente, alguns muito temerosos, outros literalmente acovardados. E o Senhor dá como primeiro dom do Espírito Santo o dom do perdão dos pecados aos seus discípulos. Não dá este dom a Nossa Senhora, não dá este dom às santas mulheres, não dá este dom aos demais, dá apenas àqueles que Ele previamente escolheu para serem seus discípulos e que se tornarão seus apóstolos. Então, por que o Senhor dá este dom do Espírito Santo, com tantos dons que poderia dar? Mas por que faz menção apenas deste? Porque o objeto de perseguição ao Senhor, o motivo de perseguição ao Senhor, além de Ele se apresentar como Filho de Deus, foi muitas vezes Ele dizer que perdoava os pecados. E para provar que perdoava os pecados, curava os enfermos. Isto não lhe foi desculpado pelos sacerdotes, pelos rabinos, pelos mestres da lei. Diziam a Ele, quantas vezes disseram isto a Ele: quem Ele pensa que é um blasfemo, só Deus tem o poder de perdoar os pecados. Notemos ainda hoje nos nossos dias há quem diga isso, só Deus pode perdoar pecados, então eu só me confesso a Deus. E o Senhor, neste dia, diz: estou dando o poder que eu tenho. Estou dando o poder que eu tenho de vocês ouvirem as confissões, perdoarem os pecados. E se houver algum pecado que vocês não perdoarem, lá no céu também não será perdoado. O que vocês fizerem aqui na terra, será feito assim no céu. O que vocês proibirem aqui na terra, será proibido assim no céu. Por que o Senhor dá este dom tão grande do Espírito Santo? Porque o dom de perdoar os pecados significa dar nova vida àquele que se arrependeu. O perdão dos pecados não é como dizia o herege Lutero, que Deus apenas põe uma capa, um cobertor por cima do pecador e esconde os pecados. Não. Deus, pelo ministério da confissão, apaga totalmente o pecado do pecador. E Ele deu esse poder aos seus ministros. Nós também ouvimos estas leituras da carta de São Paulo aos Coríntios, explicando o que são os dons do Espírito Santo. Nós aprendemos na catequese e ouvimos tantas vezes o dom do conselho, o dom do entendimento, o dom da fortaleza, o dom da sabedoria, o dom da piedade, o dom da ciência e o temor de Deus. E alguns devem até pensar, mas são apenas 7 dons? Não, é porque 7 para o mundo hebraico significa totalidade. Nestes 7 dons estão todos os dons de Deus que podem ser derramados em nós por meio do Espírito Santo. Por isso São Paulo disse, há diversidade de dons, mas é um único Espírito, o Espírito Santo que os dá. Não há outros espíritos para darem dons. Quem diz isso são outros aí de outras crenças. Não há espíritos que dão dons. Somente o Espírito Santo, dom de Deus, pode dar todos os dons. E então São Paulo diz, também na igreja há uma diversidade de ministérios. Quando nós ouvimos falar hoje ministérios, nós lembramos ao ministério do padre, ao ministério do bispo, ao ministério do papa. Mas isso não são apenas ministérios. Ministério significa serviço. A palavra ministério significa apenas isso. Ministro significa servidor. E quando São Paulo diz, há diversidade de dons, mas um é o mesmo Espírito, há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor, significa que todo aquele que serve, seja sacerdote, seja não sacerdote, seja leigo, todo o dom que recebeu do Espírito Santo é para colocar a serviço dos demais. Não é para si. Não há dom do Espírito Santo dado para mim ou para ti. É para toda a igreja.
E esses dons, eles frutificam se nós os exercitamos, se nós os pomos em prática. Não há outra forma. Quantas vezes nós conhecemos na história da igreja de pessoas que receberam grandes dons do Espírito Santo e caíram profundamente, porque se envaideceram, se acharam muito importantes com aqueles dons, receberam talvez o dom da cura e de repente já não curavam mais ninguém. Receberam o dom da profecia e de repente já não profetizavam com a voz de Deus, mas profetizavam as coisas dos homens. Quantas vezes nós ouvimos também que alguém recebeu o dom do serviço no ministério sacerdotal? Um dom altíssimo, do qual nenhum de nós sacerdotes é digno, nenhum de nós. Do mais simples sacerdote ao Santo Padre ou Papa, nenhum de nós é digno do sacerdócio que recebeu. E mesmo assim, nós ouvimos falar, nos chega o conhecimento de sacerdotes que abandonam o sacerdócio, não porque não querem mais servir, mas porque dizem: não sinto mais prazer no sacerdócio, ou não sinto mais alegria, como se os dons do Espírito Santo fossem dados para a nossa alegria, para o nosso prazer. Pelo contrário, os dons do Espírito Santo são dados para, primeiramente, nos inquietar, nos desacomodar, fazer com que nós nos mexamos pelos outros. Por isso, o dom do serviço é percebido numa pessoa quando ela serve. Ela não serve quando é chamada a servir. Ela não serve apenas quando tem uma necessidade. Ela serve sempre. E aquele que serve ama e procura adiantar-se ao serviço. Tem tal coisa para fazer, fulano deve fazer, não é comigo, este não serve. Não, o fulano vai fazer, mas se ele não fizer, eu me adianto e faço também a parte dele. Isso é o serviço. Isso é colocar-se a serviço. E além dos 7 dons, os inúmeros dons que Deus dá por meio do Espírito Santo para a sua igreja, também estes dons devem ser colocados a serviço do mundo. Para quê? Para aqueles que não creem, passem a crer, vendo o nosso serviço. E então São Paulo vai dizer: de fato, todos nós, judeus, gregos, escravos, livres, pretos, brancos, altos e baixos, gordos e magros, todos nós somos batizados num único Espírito, para formarmos um só corpo. Um só corpo. Quantas vezes nos falta o entendimento do que é este um só corpo? É a igreja. A igreja é o corpo do Senhor, do qual Ele é a cabeça. E então a coisa anda mal na igreja quando todo mundo quer ser cabeça, ou todo mundo quer ser pé, ou todo mundo quer ser braço. Há uma diversidade de dons. Há uma diversidade de dons tão grande que cada um pode ser alguma coisa. E todas as pequenas partes de um corpo, de uma pequenina célula, a um osso, de um fêmur, tudo tem a sua função. Nada é inútil. Assim também no corpo da igreja. Quantas vezes ouvimos aí os desvairios do mundo dentro da igreja, de sacerdotes, bispos e padres, que querem mudar a igreja. Ora, por que não vão fazer outro corpo em outro lugar? Não, eles querem mudar, porque eles não estão satisfeitos desse jeito como o Senhor deixou a sua igreja. Eles querem uma igreja diferente. E então eles forçam a barra. Na realidade, eles são o câncer dentro do corpo, e até o câncer tem função. Até um câncer tem função dentro de um corpo. Talvez para alertar ao corpo que se cuide melhor. Então aqui também São Paulo nos recorda: este único corpo do qual nós fazemos parte só tem uma cabeça, que é Cristo. Se nós nos desviamos do ensinamento de Cristo que nos chegou pelos apóstolos, podemos saber, nós estamos sendo um câncer dentro do corpo. E se nós também somos instalados ou acomodados e nada fazemos pelo corpo, nós estamos sendo parasitas deste corpo. E nós estamos matando os dons que o Espírito Santo nos dá.
Nós ouvimos a narração que São Lucas faz nos Atos dos Apóstolos, de como foi o dia de Pentecostes, este novo dia de Pentecostes, agora ressignificado, com essa significação definitiva. Estavam reunidos os discípulos, diz assim, no mesmo lugar. Quem ouve e quem não conhece a palavra de Deus diz, onde é que era esse lugar? Eles estavam reunidos no mesmo lugar, aquele lugar onde tiveram a primeira e última grande ceia com o Senhor, a primeira Santa Missa. Estavam no cenáculo, aquela sala no andar superior. Ali estavam reunidos para celebrar a festa de Pentecostes. Estavam ali, ainda como hebreus, celebrando a festa de Pentecostes, com o significado antigo, os 50 dias após a Páscoa do Senhor. E então ouvem este barulho, esta forte ventania da vinda do Espírito Santo. Esta ventania que tivemos aqui ontem na cidade não se compara à ventania da vinda do Espírito Santo. E esta ventania preenche toda a casa, encheu com forte vento. Lembremos que o Espírito de Deus é dito vento do Senhor. A palavra Espírito significa isso em hebraico, vento. Vento do Senhor, não é o vento do clima atmosférico, é um vento que penetrou toda a sala e penetrou inteiramente a cada um deles, um ardor de fogo. E então apareceram como que línguas de fogo sobre a cabeça de cada um deles, apenas uma manifestação externa daquilo que internamente eles estavam sentindo, este vento, este fogo abrasador do Divino Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Por quê? Porque ali também estavam reunidos muitos povos. Aqui São Lucas narra apenas alguns: os partos, os medos, os elamitas, os habitantes da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Grécia, da Líbia, de lugares tão distantes, judeus, prosélitos, árabes, cretenses, todos estavam em Jerusalém para celebrar o Pentecostes. O que significa isso? Que eram homens, mulheres, que, embora não sendo judeus de nascimento, embora não sendo hebreus de nascimento, seguiam a fé judaica. E estavam aí não a passeio, estavam aí para celebrar o Pentecostes hebraico. E eles começam a ouvir a pregação dos apóstolos nas suas próprias línguas. Os apóstolos não sabiam falar estas línguas, e eles falam, os apóstolos, em suas próprias línguas, em sua própria língua, seja o hebraico, seja o aramaico, e os demais estrangeiros ouvem a pregação na sua língua. De onde vem este dom, senão do Espírito Santo? A grande festa de Pentecostes quer nos recordar também esta união com a qual Deus quer unir a humanidade, na qual eu falo minha língua e o estrangeiro entende na sua. Ao contrário daquela desunião da Torre de Babel, onde todos falaram a mesma língua e por arrogância passaram cada um a falar línguas diferentes e não se entender entre si. O Pentecostes aqui é a verdadeira torre que eleva a todos os povos até Deus. E estes estrangeiros dizem: todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Há um termo técnico para isso, chama-se xenoglossia, ou seja, eu falo a minha língua e o estrangeiro entende perfeitamente na dele. Isso é um dom que apenas o Espírito Santo pode dar e não pode ser provocado. Não há técnica para fazer isso. Nós sabemos assim que esse dom da xenoglossia foi exercido por tantos santos e santas de Deus. Ainda no século XX temos conhecimento que o Santo Padre Pio de Pietrelcina
Quantas pessoas ele atendeu em confissão em direção espiritual, da qual ele não conhecia a língua da pessoa, e a pessoa não conhecia o dialeto italiano que ele falava, e ambos se entendiam muito bem. Quantas vezes o Padre Pio também recebia, seja cartas, seja bilhetes, em outras línguas que ele não conhecia, e sabia dizer perfeitamente o que estava ali escrito. Isso é dom do Espírito Santo para serviço da Igreja. Além disso, nesta narração dos Atos dos Apóstolos, este derramamento do Espírito Santo, que nós também neste dia pedimos sobre toda a Igreja, é para que todos os membros do corpo ouçam a voz do único Senhor, para que haja concórdia e paz na Igreja do Senhor, para que nós, recebendo os dons do Espírito Santo, tenhamos esta coragem de os colocá-los a serviço dos demais. Os dons do Espírito Santo não são para alguns privilegiados, não são para os grandes santos exclusivamente, são para todos aqueles que foram batizados. É certo que tem gente que às vezes pergunta: Padre, eu queria pedir o dom de pregar. Bom, pode pedir, mas não quer dizer que Deus vai te dar. Talvez Deus te dê o dom de pegar uma vassoura e varrer, e servir teus irmãos varrendo. Os dons não são para o nosso engrandecimento. Os dons são para serviço do próximo, para o serviço do mundo, para o serviço da Igreja. E nós temos sim obrigação de pedir ao Espírito Santo os seus dons. Se nós nos ativermos apenas aqueles dons classificados, digamos assim, no catecismo, o dom do conselho, o dom do entendimento, o dom da fortaleza, da sabedoria, da piedade, que nos falta tanto. Como nos falta o dom da piedade, até mesmo a nós sacerdotes. Quantas vezes atendo sacerdotes que diz: Padre, eu rezo as orações prescritas, mas mais que isso já me aborrece, já me cansa. Falta o dom da piedade. O dom da piedade é junto ao temor de Deus, junto à ciência de entender o que é que o Senhor espera de nós, não só de nós sacerdotes, mas de todo o seu povo. Portanto, nós temos sim, não só o direito, mas a obrigação de pedir os dons do Espírito Santo. Pedir ao Espírito Santo quais são os dons pelos quais eu vou poder servir melhor a meus irmãos e com isso me santificar. Recordemos, nós fomos todos batizados num único Espírito e formamos um único corpo. Não pode uma perna querer ir para um lado, um braço querer ir para o outro. Não pode o fígado dizer: eu quero fazer o trabalho do coração hoje. Nem pode o rim dizer: eu quero fazer o trabalho do cérebro. Cada um de nós, no corpo do Senhor, tem uma função e tem um serviço a executar. Há muitos que passam uma vida toda, até de uma certa piedade, a ponto de todos os domingos ir na missa, mas nunca se perguntaram, e não perguntaram ao Divino Espírito Santo: com quais dons eu vou servir melhor? Com quais dons, no exercício deles, eu vou poder servir melhor e crescer em santificação? Recordemos isso. O Espírito Santo foi nos prometido pelo Senhor, que vai estar com a sua Igreja até o final dos tempos. É ela que assiste o Santo Padre, este dom do Espírito Santo, este dom profundo de ciência que assiste o Santo Padre. Nós, quando dizemos que o Santo Padre, o Papa, é assistido pelo Espírito Santo, sim, o Senhor prometeu isso a Pedro e a todos aqueles que estão no lugar de Pedro. Isso não quer dizer que o Papa, como homem, como político, como opinião particular, não erra. Erra. E erra tanto quanto eu e quanto tu. Talvez erre menos porque tem acesso a informações privilegiadas. Mas nós não estamos dizendo que o Espírito Santo assiste o Santo Padre em todo e qualquer assunto. O Espírito Santo assiste o Santo Padre para que ele
não se desvie da fé e confirme os irmãos na fé. Do mesmo modo, aos senhores nossos bispos, por mais trapalhadas e bobajadas que vemos muitas vezes eles se dedicarem à politicália, a ideologias e outras coisas, não é neste ponto que foi prometido assistência ao Espírito Santo. Foi prometido assistência ao Espírito Santo sobre eles, para que eles vivam a fé, deem testemunho dessa fé e confirmem na fé verdadeira a todos aqueles fiéis que estão sob as ordens deles. Também a nós, sacerdotes, foi prometido o Espírito Santo, não para a política partidária, não para a conversa fiada na hora do sermão, não para fazermos partes de grupos ideológicos, não foi prometido nada disso. Foi prometido para que nós não nos desviemos da reta fé e não deixemos de ensinar a reta fé. Também a vós todos foi prometido o Espírito Santo, desde o vosso batismo. Ele é o Espírito de Deus que os ilumina e que está presente nas vossas vidas. Mas Ele, como terceira pessoa da Santíssima Trindade, não pode agir se nós não o permitimos agir. Portanto, peçamos diariamente ao Divino Espírito Santo pelo menos 2 ou 3 destes dons: o temor de Deus, a piedade e o entendimento para entender o que Deus quer de nós. Assim poderemos ver novamente esta renovação da face da terra pelo envio do Espírito Santo, dom de Deus Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.